continuamos com a mesma retórica em relação aos superávites do Estado e ao facto de, aparentemente, Portugal dar lucro, porque é disso que se trata. Depois de Fernando Medina ter dito, no final do mandato anterior, que Portugal tinha excedente orçamental, e de ter sido verificado que o excedente orçamental, na realidade, tinha sido em consequência de Fernando Medina, à 25ª hora, ter solicitado, inclusive, a empresas públicas para devolver os excedentes que tinham para embelezar as contas e para as contas ficarem bonitinhas. Na altura entra Luís Montenegro e Joaquim Miranda Sarmento, que vêm com a conversa de que afinal não existia excedente orçamental e, apesar de terem proposto um choque fiscal, não conseguiram fazer esse choque fiscal, não passou de um choquezinho, a coisa não endireitou em absolutamente nada. Todos assistimos à gasolina a aumentar todas as segundas-feiras, ao preço do custo de vida a aumentar, o cabaz alimentar de referência sempre a aumentar e os portugueses a ficar com menos dinheiro, e eles dizem que há dinheiro. Ora, isto que, para esmiuçarmos um bocadinho o que tem sido dito nas últimas horas, o facto de ter sido revisto em alta a previsão do Governo, ou seja, alegadamente o Governo teria previsto um excedente orçamental que agora a revisão é em alta, ou seja, afinal ainda demos mais dinheiro, estamos todos cheios de dinheiro. Eu aconselho todos, claramente, depois de assistirem o vídeo, irem todos ao home banking ou então mesmo à caixa multibanco e vejam lá, porque se calhar estamos todos carregados de dinheiro e nem sequer percebemos o que é que estamos aqui a fazer, porque é que andamos a trabalhar se temos assim tanto dinheiro. Este excedente orçamental deve-se obviamente porque vivemos uma época da maior carga fiscal de sempre e, portanto, existindo mais contribuições através dos impostos, obviamente existe mais receita. O Estado, e eu publiquei um artigo de opinião ontem, o Estado nos últimos meses tem se tornado o Estado mais corporativo de sempre, desde 74, que eu não me recordava de uma questão destas, que é negocia classe profissional a classe profissional e vai tentando tapar com a manta de retalhos todos os problemas sociais que tem, não resolvendo de forma eficaz absolutamente nada, porque não faz uma reforma administrativa do Estado, porque não faz uma reforma inclusiva da administração pública e a máquina do Estado continua dantesca. Mas vamos partir do princípio que eles eram todos muito sérios e, portanto, aquilo que temos é de facto um excedente orçamental e temos aí dinheiro à barda. Ora, se isso fosse verdade, não se consegue entender porque é que continuam a penalizar os portugueses a nível individual e também as empresas com tantos impostos e com tanta carga fiscal, porque se existe dinheiro, então podiam aliviar a carga fiscal às pessoas e não existia esta necessidade. Olha, podiam começar, por exemplo, para não dizerem que eu só critico e que não apresentamos propostas, para cumprir um dos desígnios do Chega, que é tentarmos caminhar para um escalão único de IRS, que terá que ser feito de forma progressiva, e não vale a pena virem com aquela conversa de dizer, mas isso beneficia os mais ricos e o que o Chega quer é mais ricos. Sim, o Chega o que quer é mais ricos e menos pobres, mas na realidade não beneficia os mais ricos, porque pagar 15% sobre um rendimento de 10 mil euros será sempre mais do que pagar 15% sobre um ordenado mínimo. Portanto, essa história cai, basta fazer as contas, como diria o outro. Ao final do dia, temos então o lambão de Pedro Nuno Santos, que não tem outro nome, a dizer que se o Estado de facto tem superávit, ou seja, se há dinheiro, que o que o Estado deve fazer é pegar nesse dinheiro, dar às câmaras municipais, para que as câmaras municipais construam habitação. Vamos lá ver se nos entendemos. Isto não é socialismo, isto é parvoíce, isto é uma lógica de o Estado não é Remax, nem o Estado é promotor imobiliário. E, portanto, o Estado tem de permitir, que através da facilitação de licenças de construção, permitir que os privados possam investir, que existam promotores imobiliários para construir novo edificado, aumentar a capacidade dos portugueses terem dinheiro através da redução da carga fiscal, para que as pessoas possam, de facto, comprar as suas casas. O Estado não tem que andar a casa a ninguém, não venham com a conversa da Constituição de que existe o direito à habitação. Existe o direito à habitação, mas não diz lá que o Estado tem que dar casa às pessoas, porque estas casas que Pedro Nuno Santos vem falar são as casas que nós sabemos que serão sempre para os mesmos e para os de sempre, e nunca serão para os nossos jovens que continuam a emigrar e que não têm uma capacidade financeira de resolver os seus problemas em Portugal e de inclusive constituir família, que é a célula basilar da sociedade. Portanto, quando começamos a perceber que estamos a menos de 2 meses das eleições,
que da parte do PSD ou da AD, porque agora não sabemos se é da AD, porque já deram uma facada em Gonçalo da Câmara Pereira, esconderam-no sempre durante as eleições e agora vêm-lhe dar mais uma facada. Quando percebemos que existe, as contas certas são à moda de António Costa. Não existe conta certa nenhuma. O excedente orçamental está baseado na nossa carteira. São os contribuintes que pagam. Volto a repetir, vão lá ao multibanco e vejam lá se entretanto estão todos muito ricos com o excedente orçamental. E como era dito por uma grande senhora no século passado, porque já era no século passado, o Estado não tem dinheiro, o Estado somos nós, portanto o Estado não tem nada. O dinheiro que está no Estado é nosso. Ora, tendo em consideração que à partida existe superávit, ou seja, há dinheiro a mais, então devolvam às pessoas através da carga fiscal. Não continuem armados em lambuzas a tentar ir buscar tudo e mais alguma coisa para chular sempre o mesmo. Chular quem trabalha para beneficiar os que não fazem e tentar chegar à última da hora. E não existindo um plano nacional de habitação, a estratégia desta gente é: vamos construir mais à conta do Estado, vamos caminhar cada vez mais para um Estado socialista, onde a meritocracia não é imposta, onde as pessoas que podem ganhar dinheiro não o conseguem ganhar porque o Estado chula o dinheiro todo ao final do mês e, portanto, a melhor maneira que temos é continuarmos a taxar aqueles que produzem riqueza, que são as empresas e os trabalhadores, e chegarmos ao final a distribuir para aqueles que não fazem nada. Tenham lá vergonha, continuem a falar da distribuição de riqueza da maneira como estão e desta lógica de ouvir dizer que querem construir casas e dar tudo a todos sem qualquer critério, não permitindo que as pessoas consigam passar da classe pobre para a classe média, da classe média para a classe rica, porque o que nós queremos é mais ricos, e continuem com esta visão tacanha dos anos 80 e obviamente estão cada vez mais a afundar o país. PS e PSD não têm um rumo para o país, não têm um rumo a 5, a 10 ou a 15 anos, não existem propostas concretas e, portanto, o choque fiscal tem de facto de ser feito, a redução da carga fiscal tem que ser efetivada, tem que ser uma realidade e não podemos continuar com esta palhaçada. Por isso, ó Pedro Nuno, se achas que devemos construir casas para dar a tudo e a todos e principalmente aos teus amigos, faz o seguinte: pega no Largo do Rato e mete lá pessoal a morar, porque aquilo, vou-te dizer uma coisa, está bem localizado, está próximo do metro, é um palácio muito porreiro, epá, e para além disso tem quartos e salas à barda, dá para resolver uma série de situações de habitação. Tem vergonha, pá.